Mesmo Jonas se rebelando contra Deus, a sua rebeldia não foi capaz de frustrar os planos de Deus. E nós vimos que qualquer rebeldia que possa acontecer não é capaz, não é suficiente para frustrar os planos de Deus sobre nossas vidas. Nós vimos também que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte daqueles que ainda não se entregaram a Ele, na morte daqueles que ainda não receberam Jesus em seus corações. Deus não tem prazer nisso. Deus tem o prazer de quando uma pessoa se decide, uma pessoa se entrega a Jesus, e a palavra de Deus diz que há festa no céu quando isso acontece. Amém? Nós vimos hoje de manhã também, nessa segunda chance, que o mesmo Deus que restaurou o profeta rebelde, Ele salvou os ímpios da morte eterna. E nós vimos claramente que quase 600 mil pessoas se entregaram a Jesus, né? Neste momento em que Jonas prega a palavra, e ali aquelas milhares de pessoas se entregam ao Senhor Jesus Cristo, né? Que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vimos também, irmãos, hoje pela manhã, que Deus mostra a Jonas que a obediência é o melhor remédio para prevenir problemas, para prevenir desastres, né? Se Jonas tivesse obedecido a Deus desde o início, ele não teria passado pela barriga do peixe, ele não teria passado por tempestade, ele não teria sido arguido por pessoas que não conheciam a Deus, ele não teria sido jogado ao mar. Quase morreu, quase morreu. Então, irmãos, nós vimos hoje também pela manhã que Deus mostrou a Jonas que a obediência é melhor do que a desobediência. E nós vimos também que Deus mostrou a Jonas que o pregador não é dono da mensagem. O pregador é apenas o servo da mensagem a qual Deus tinha mandado Jonas pregar. Olha, vai lá, prega e diz que daqui a 40 dias Nínive vai ser subvertida. Nínive vai ser destruída. Eu vou destruir todos aqueles que não se arrependerem. Então vai lá e prega. Então Jonas, ele teve que ser servo da mensagem, daquilo que Deus, independente da consequência, nós pregadores, nós pastores, nós somos servos da mensagem, somos servos da palavra, e muitas vezes a gente sofre consequências pelo fato de falar a verdade, pelo fato de dizer claramente a palavra de Deus. A gente sempre vai sofrer as consequências. Quem pregar aqui sabe muito bem que vai sofrer as consequências de um dia ou outro, né? Então, as consequências podem ser maravilhosas, como também chatas, sem nenhum problema. Mas na maioria das vezes, e sempre, porque a palavra de Deus não volta vazia, e graças a Deus, graças a Ele por isso, a palavra de Deus ela transforma, ela traz transformação a todo ouvido que ouve, ok? Então nós vimos isso hoje pela manhã, só que agora Deus faz um questionamento a Jonas. Deus levanta mais um questionamento para Jonas, porque Jonas, ele estava descontente com o feito dele, que era de ter levado 600 mil pessoas aproximadamente a se renderem a Jesus. Esse barulho é aqui do microfone? Não? É lá fora, né? Então, ele ficou descontente. Como eu disse no primeiro capítulo, que Jonas é o pregador mais frustrado que existe pela sua pregação. Ele é o mais frustrado pelo fato de ter sido o pregador mais bem sucedido da história até o momento, e creio que ninguém vai superar Jonas. Em um dia, ganhar 600 mil pessoas. Um dia. Ah, mas pastor, mas não era 3 dias para poder
eram 3 dias, mas se você ler no capítulo 3, ele só andou 1. Então os irmãos entendam que Jonas foi o pregador mais bem sucedido. Então abra aí sua Bíblia no capítulo 4. Queridos, como o capítulo 4 mostra para nós, Jonas ele ficou desgostoso, em extremo. Jonas ficou extremamente triste, só faltou entrar em depressão e ele demonstra toda a sua tristeza, obrigado Jesus, demonstra toda a sua tristeza diante de Deus pelo fato dos ninivitas terem se convertido. É semelhante, vamos botar aqui, semelhante, Cariacica tem quantos mil habitantes mais ou menos? Uns 200 e poucos mil? Por aí? Deve ter, né? Por aí? Mais ou menos. É como se fosse um profeta atravessando Cariacica e ele pregasse, olha, daqui a 40 dias Cariacica vai ser subvertida. E aí todo mundo começar a se converter, o prefeito, todo mundo se converter, decretar jejum e aquela coisa toda, acabou. E aí o profeta ir para cima de um morro desse por aí e ficar olhando lá de cima, para ver se Deus vai mandar fogo sobre Cariacica. Foi o que Jonas fez. Jonas ainda ele não tinha ficado contente pelo fato deles terem se convertido. Olha só. E aí a gente observa que no texto é possível obedecer sem alegria. Irmãos, é possível nós fazermos as coisas que Deus manda sem alegria nenhuma no coração. Eu já expliquei para os irmãos a diferença entre obedecer e se submeter. Obedecer você faz sem querer, você pode até fazer querendo, mas muitas das vezes a gente faz sem querer fazer, porque a gente faz por obediência. Agora, submeter-se não, é você fazer com todo o seu coração, né? É você trabalhar na obra, é você trabalhar na igreja com todo o seu coração. O seu coração está voltado para poder agradar a Deus. Às vezes a gente fala assim, mas não estou aqui para agradar o homem. Estamos sim, meu irmão. Estamos sim. Ou nós vamos ficar em pé de guerra? Como é que a gente vai em pé de guerra aqui agradar a Deus? Não tem como. Então a gente está aqui para agradar um ao outro, não tem como. Só, infelizmente, o pastor ele está sujeito a desagradar os outros, porque ele tem que falar as verdades e às vezes dá ruim para o pastor. Mas aí, nós podemos fazer as coisas, obedecer a Deus sem alegria. É possível eu estar aqui à frente pregando a palavra de Deus só por obediência. Eu só vou lá pregar. Só vou lá pregar porque eu estou te obedecendo. Só quero te obedecer. Eu não queria ir lá, mas eu vou lá. Entende como é que é? Isso é obediência. Isso é obediência. Deus conhece o nosso coração. Jonas fez isso. Jonas não foi lá com todo o seu coração, alegremente. Oh, que bom, Deus me livrou do grande peixe, agora eu vou lá, vou pregar para aquele povo. Vou atravessar a cidade, mesmo que dure 3 dias para atravessar, mas eu vou lá atravessar essa cidade e vou pregar. Que nada, Jonas no primeiro dia ele parou. No primeiro dia ele parou. Só que nós vimos hoje de manhã aqui que a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. Jonas chegou, pregou durante 1 dia. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser subvertida. Aí aquilo espalhou, meu irmão. Aquilo espalhou. Eles não estavam acostumados com o profeta. O profeta era um negócio novo para eles lá, né? Assim, o profeta do Senhor chegar. E outra novidade, aparece um profeta do país rival. Epa! Esse camarada aí tem coragem para chegar aqui no meio da gente dizer que daqui a 40 dias Nínive vai ser subvertida. Opa, vamos ouvir esse cara aí. Esse cara, né, ele merece os nossos ouvidos aqui, porque ele está enfrentando o perigo aqui. E aí, mesmo assim, mesmo que ele não quis continuar, a palavra alastrou.
alastrou. Já expliquei aqui que os 120 mil eram crianças, em torno de 120 mil crianças, que a palavra de Deus diz que elas não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda. Micaela ainda está na confusão. Qual é a direita, qual é a esquerda? Está com 5 aninhos, indo para 6 já, ela ainda fica. Dentro do carro ela fica. Direita é para cá agora, né? Esquerda é para cá. Ela fica nessa, até ela aprender, ela está se testando. Então as crianças lá são 120 mil pessoas conforme aqui, mas a cidade eram de mais ou menos 600 mil pessoas. Enquanto os pagãos se derretem, irmãos, por ouvir a palavra de Deus, o profeta se endurece. Olha que coisa. Enquanto as pessoas lá que não tinham ainda experiência nenhuma com Cristo, eu estou botando com Cristo para contextualizar, com Deus, né? Não tinha nenhuma vida com Deus, eles não se preocupavam com Deus, eles viviam como se Deus não existisse, e aí eles se derretem, eles derramam, derrete o quê? Derrete o coração, derrama o coração diante do Senhor e se entrega ao Senhor. Se arrepende, a palavra de Deus diz que eles se arrependem do seu mau caminho, porque os ninivitas, eles eram extremamente devassos. Era tipo Sodoma e Gomorra o negócio. Porém, Sodoma e Gomorra era pior. Não é à toa que foi destruído mesmo. Mas o pecado deles já estava chegando no céu. E eu expliquei isso hoje de manhã, o que é o pecado chegar no céu. E aí nós estamos vendo aqui o povo se derretendo diante de Deus. Os ímpios se derretendo diante de Deus, mas o profeta se endurecendo perante a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que aprender algumas coisas com isso. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não vão suportar, não estão suportando e vão continuar não suportando a sã doutrina. Cada dia mais vão se prender, cada dia mais vão ficar se endurecendo por causa da sã doutrina, porque a sã doutrina ela vai provocar isso, ela vai provocar a oportunidade de você se derreter diante do Senhor e desfrutar da graça transformadora de Deus sobre sua vida, ou de você se endurecer. A escolha é sua. A escolha é minha. A escolha é nossa. Enquanto muitas pessoas lá fora estão se entregando a Cristo, estão se derretendo a Cristo, muitas pessoas aqui dentro estão fazendo que nem Jonas, endurecendo o coração. Endurecendo o coração para a palavra. E já explicamos aqui, irmãos, que a melhor mensagem que nós temos para ouvir não é aquela mensagem que te elogia, que te enche o ego. A melhor mensagem é aquela que te faz ficar atento, aquela que puxa a sua orelha de vez em quando. Essa é a melhor que tem, porque Deus está demonstrando para você que Ele te ama, que você tem condição de ir além, de que você pode ser muito melhor do que você está sendo. De que você pode entregar muito mais do que você está entregando. Irmãos, não adianta eu achar que só pelo fato de vir pregar aqui na quarta-feira, na terça, na quarta, se estiver na quinta a gente prega, na sexta a gente prega, se estiver todo dia a gente prega, não é o suficiente ainda. Por mais que esse seja o principal ofício do pastor. Pregar a palavra e orar. Por mais que esse seja o principal, não vai ser o suficiente. Porque muitas das vezes, vamos ficar só aqui no âmbito de eu pregar. Vamos botar aqui que eu não visito, vamos botar que eu não faço mais nada, só prego. Mas se eu não me esmerar, e eu não estudar, e eu não buscar o Senhor, não afiar o machado, porque perguntaram uma vez para um fazendeiro, se você tiver de derrubar aquela árvore com esse machado, o que você faz? Eu fico a semana inteira afiando o machado, para que na hora quando eu der na árvore,
ela cai rapidamente e eu tenha menos esforço. Sábio, né? Esperto. Afiando o machado, afiando, quando chegar lá, derruba rapidinho. Rapidinho derruba. Não vai ser o suficiente. Mesmo que eu faça tudo, mesmo que eu invista 15 horas em cada mensagem que eu for preparar para os irmãos. 15 horas. E às vezes as 15 horas não é um dia só. Vai para o outro dia e vai para o outro dia. E aí já chega a quarta-feira, ou a terça-feira, eu já tenho que estar na igreja em casa para pregar. Entende como é que é? Mesmo que eu vire à noite, não vai ser o suficiente. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui ainda não é o suficiente. Nós precisamos entregar mais para o Senhor e com mais qualidade para o Senhor. Porque enquanto eles lá fora estão se derretendo perante a palavra de Deus, muitos aqui dentro estão se endurecendo. E aí faz que nem o jogador de futebol fora de forma. Tudo é culpa dos outros. Tudo é ruim. O louvor é ruim, o pastor não prega direito, ou então briga, ou então o irmão do ministério ali não me deu a moral, fulano de tal não fala comigo. Tudo está ruim. Porque o jogador de futebol mal preparado, a bola é ruim, o campo está ruim, a grama está ruim, o juiz é ladrão, tudo menos ele. Às vezes a gente faz isso. Às vezes nós pastores fazemos isso. Aí irmão tal é perturbado demais, sei lá o quê, a igreja sei lá o quê, e fica murmurando, e murmura daqui, murmura dali. A gente é desse jeito. Desse jeito, desse modelo, né, que fazem? É desse modelo. Nós precisamos nos derreter. Precisamos nos derreter. Aí nós vamos olhando o texto, nós vamos ver que Jonas se mostra cansado de Deus e cansado de sua obra. Irmãos, tem muita gente assim. Estou cansado, Senhor. Tem que ser tudo da sua vontade. Não pode ser nem um pouco da minha. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. A minha não é tão agradável, não é perfeita e não é tão boa assim, mas às vezes eu quero do meu jeito. E Jonas se cansa de Deus. Muitas pessoas estão cansadas de Deus, irmãos. Eu até passei um livro para alguém aqui, Decepcionados com Deus, de Eugene Peterson. Leia, dessa grossurona, mas leia, cara, é top. Leia, compra, vai, invista na sua vida. Decepcionados com Deus, ali ele fala sobre pessoas decepcionadas. Com você, Drica? As pessoas que estão decepcionadas com Deus, estão dentro da igreja, decepcionadas com Ele. Você quer um indício de que talvez você possa estar decepcionado com Deus? Você não ora, você não lê a Bíblia, e você vem na igreja mal, põe desculpa de tudo quanto é lado, para não vir à igreja e ser igreja. É lógico que você tem que ser igreja em todos os lugares onde você vai, mas você não tem como ser igreja sozinho, porque Jesus já delimitou o número, aonde 2, e aí de 2 em diante é igreja, entendeu? Não tem como ser igreja sozinho. Então muita gente está cansada de Deus, muita gente está cansada da sua obra. Nossa, eu vivo naquela igreja. Ninguém vive mais nessa igreja aqui do que Maria Emídio. Ela está de folga. Fez aniversário ontem. Tomou o maior susto. Diz que graças a Deus o coração dela está bom. Que eu cheguei ali fora e falei, Maria, olha lá, o pessoal deixou a luz acesa lá em cima. Acho que ensaiaram e deixaram acesa. E olha a porta aqui como é que está aberta. Quando ela olhou, abrindo a porta, aí todo mundo escondido aqui no escuro. Quando ela olhou a porta assim, eu olhei logo assim, qualquer coisa já segura aqui, né? Ela botou a mão assim, e aí o povo, graças a Deus, começou a cantar parabéns, né?
bênção, você merece muito mais do que isso, tá? Mas nós precisamos de entregar mais. Nós temos que parar de ficar decepcionados com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu querido. Deus é santo, amém? É perfeito? Se Ele é santo, se Ele é perfeito, só é santo é porque Ele é perfeito. E Ele é perfeito porque é santo. Deus tem te dado, responde aí, não fala alto não. Responde aí no seu coração. Deus tem te dado algum motivo para dizer, para te dar assim, uma brecha, para você dizer assim, esse Deus é injusto? Tem? Lembra quando Deus perguntou para o povo de Israel, o que eu tenho feito de mal a vós? A Israel quietou, filho. Israel teve que, como diz lá em São Mateus, fechar a cara. Opa! Porque Deus perguntou para Israel, através de Isaías, o que eu tenho feito de mal a vós? O que Deus tem feito de mal a você, a mim? Porque às vezes as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse. As suas finanças, a sua vida familiar, a sua empresa, onde você trabalha, onde você estuda, não está do jeito que você gostaria. Mas será que é daquele jeito que era para estar? Então o que Deus tem feito? Deus não tem feito nada de mal. Por que a gente vai se decepcionar com Deus? E aí, observando o texto, nós vamos ver que Jonas fazia a obra de Deus, mas não se deleitava no Deus da obra. Não se deleitava, não tinha prazer em estar fazendo a obra de Deus. Estava até fazendo, mas não tinha prazer. Mudou o horário para 8h30. Nossa, meia hora. Mudou meia hora do horário de manhã. E é um experimento. Imagina se não fosse um negócio decretado, né? Meia hora de manhã. Agora o culto não é mais 9 horas, é 8h30. Não vou mais não. Não vou não. Nem me consultou. Tem gente assim, tem que ir lá consultar, né, o bebê para ver se realmente pode, se não pode, né? Mas mudou meia hora. Sabe para quê? Para dar acesso mais aos idosos, para dar acesso melhor, para a gente gerar uma comunhão melhor, porque está sendo bom. Cada um traz um pouquinho, mesmo que você não traga, vai lá e coma. Porque o que mais interessa é você estar ali com a gente, interagindo, conversando. Não é a comida em si. Estava até conversando, irmã, que a igreja, tudo era com comida. Tudo era com comida. Se a gente for fazer tudo com comida, isso aqui não, vai quebrar, vai ter que construir outro para 1000 pessoas. Porque se for botar comida, todo mundo vem. Ainda mais se for 0,800. Aí, que o negócio é top. Entendeu? Então, mudou um pouquinho, aí você esquece de se deleitar no Senhor. De que Deus quer fazer uma grande obra, de que Deus quer transformar corações. Mas aí, faz que nem Jonas, se endurece. Porque tem pessoas que não se alegram em ver as outras pessoas alegres, em ver a igreja alegre, em ver a igreja sendo transformada. Jonas se ira e reclama da bondade de Deus. Lembra da parábola dos trabalhadores na vinha? Porque Jonas chega para Deus e fala, não quero não, né? Eu não quero pregar para o negócio de Ninivita. Por mim que o Senhor jogue fogo ali, mata todo mundo, e aí a gente fica livre dessa nação cruel, né? Mas aí, por quê? Porque Jonas estava vendo que Nínive estava vindo depois dele. Aí Jesus fala da parábola dos trabalhadores na vinha. O homem saiu, procurou pessoas para poder trabalhar, uns começaram de madrugada, cedão. E aí ele voltou depois, viu algumas outras pessoas lá à toa, chamou pelo mesmo valor, 1 denário, mesma coisa.
Chegou lá para as beiras das 3 horas da tarde, ele voltou na rua, encontrou mais algum rapaz, o que vocês estão fazendo aqui, sem fazer nada o dia todo? Ah, mas ninguém chamou a gente para trabalhar. Vamos embora, vamos para a minha vinha, vão lá e trabalham. Vai ganhar 1 denário. Quando chegou no final do dia, a fila. Aí aqueles que trabalharam desde manhãzinha acharam que ia ganhar mais. Só que eles esqueceram que o dono tinha combinado com eles 1 denário. Independente se eles trabalharam um dia, ou meio-dia, ou algumas horinhas, como os últimos. E aí Jesus pega e termina dizendo: os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Às vezes, irmãos, dentro da igreja tem gente assim: ah, mas eu estou aqui há 20 anos. A igreja vai fazer 33, eu já tenho 34. Porque a pessoa já está, né? Eu já tenho 33 anos nessa igreja. Eu estou aqui há mais tempo, eu tenho mais direito, não é? Eu tenho mais direito que o menino se decidiu agora, o Guilherme. Cadê o Guilherme? Está aí. O Guilherme se decidiu agora. O Guilherme tem o mesmo direito que você. No momento em que ele se batizar, ele tem a mesma voz que você, o mesmo direito que você. Já era. Os últimos serão os primeiros. Não tem essa de que eu estou aqui há mais tempo, chegou o pastor, não tem 6 meses, já está botando banca. Os últimos serão os primeiros. É assim que funciona no reino de Deus. É assim que funciona. A gente tem que reclamar menos, fazer mais a obra de Deus com mais alegria. Aí, se você olhar aqui o texto, você vai ver que Jonas ora 2 vezes. E nas 2 vezes as orações de Jonas são focadas nele mesmo. São focadas nele mesmo. Ele não ora, não intercede por Nínive, ele não intercede pelo povo de Israel, ele não intercede por ninguém, ele só pensa nele mesmo. E muitas vezes, irmãos, a gente só faz essas orações só pensando no nosso próprio ego, só pensando nas nossas próprias vontades. E a gente até delimita para Deus como devem ser as coisas. Senhor, eu quero comprar um carro, eu quero que o carro seja sedã, eu quero que o carro seja preto, né, um black bonito, eu quero que o carro tenha isso, tenha aquilo, mas aí Deus está querendo te dar um Fusca. Eu lembro que eu chegava para o pastor João Amado, que nos casou, batizou Luciene, e aí eu chegava para o pastor, eu era seminarista, e falava bem assim: pastor, meu sonho é ter um Fusca. Aí ele virava e falava: ô negão, você sonha alto, hein? Eu falei: não, pastor, sabe o que é? É porque se eu pedir a Deus um Fusca e Ele me der, eu já estou felizão, porque o meu sonho foi realizado. Mas se Ele me der um Gol, eu vou ficar mais feliz ainda. E não é que Deus me deu o Gol? O primeiro carro meu foi o Gol. Eu lembro que Ele me levou numa oficina, né, Lu? Ele me levou numa oficina lá em São Mateus, uma oficina dessa de fundão assim mesmo. E eu não estou entendendo nada, né? E me levou, eu estou pensando que ele vai lá para ver alguma coisa do carro, da igreja. Aí quando chegou lá tinha um Fiesta, eu acho que é Fiesta. Fiesta lá no cantão assim, pá! Todo descascado. A lataria do bicho estava assim, horrível. Não tem? Horrível. Nenhum de vocês queria aquele carro. Aí ele virou para mim assim: olha lá, negão. Você não quer aquele ali para você, não? Eu olhei para ele, era baixinho, desse tamanho assim. Aí eu falei: pastor, eu pedi a Deus um Fusca, não um Fiesta todo derrubado, queimado, enferrujado, não, pastor. Aí foi onde foi o meu engano. Agora você vai saber. Agora você vai saber. Pela primeira vez ela vai saber. Ele virou para mim e falou assim: pô, negão, mas eu ia comprar ele e reformar para você. E eu se lasquei. Mas Deus foi lá e me honrou com um Gol depois. Às vezes é isso. Deus te mostra uma coisa aqui, você olha assim: quero não.
Quer esse negócio não. Mas quando vai ver, Deus vai mandar, vai transformar toda aquela situação para te abençoar. E você acaba perdendo. Que as aparências se enganam. Então, irmãos, tudo quando a gente vê à primeira vista, assim, a gente às vezes fica meio assim, retraído e tal, mas daqui a pouco você vai ver o que Deus pode fazer. Observando o texto, nós vamos ver que Deus não condena o pecador sem antes chamá-lo ao arrependimento. A essa eu vou até tomar água. Deus não condena o pecador sem antes chamar ele ao arrependimento. Ele não faz isso. Ele não condena antes de falar, de dar oportunidades. Porque Deus não é o Deus da oportunidade, é o Deus das oportunidades. Deus dá várias e várias oportunidades para as pessoas. Lembra? Você, para chegar hoje aqui, ter se convertido, entregue sua vida a Jesus, lembra? Demorou, não demorou? Eu demorei, fiquei dando ninja 6 anos. 6 anos. O menino passava lá em frente de casa e me chamava para ir para a igreja. Eu falei, não, eu vou. Aí passava de novo, eu vou. Passava de novo, eu vou. Não ia. Aí passava outra irmã ou irmã da igreja, eu vou. E não ia. 6 anos dando ninja. Nos irmãos. Em Deus a gente não dá ninja. Você sabe bem. Não tem como. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Até que no momento eu entreguei minha vida a Jesus. Entreguei minha vida, entreguei meu coração a Jesus. Mas antes, durante 6 anos, Deus ficou o tempo todo me convidando para a sua graça, me convidando para a sua salvação, me convidando para a sua presença. 6 anos eu rejeitando, 6 anos. Deus não condena o pecador sem antes dar a ele a oportunidade de se arrepender. Ninguém vai poder se queixar diante de Deus disso, porque Deus dá oportunidades a todos. Mas só que tem um detalhe, pode ser a última oportunidade, né? Pode ser a última. Pode ser um fiesta todo arrebentado diante de você e você não está percebendo que aquilo ali Deus vai transformar e vai te abençoar. Você não vai precisar de pagar a prestação, você não vai precisar, nada disso. Que a preocupação do pastor era essa. Eu já iniciando meu ministério, ficar pagando prestação de carro. E ele ia me dar o carro quitado, reformado. E eu dei o mole. Às vezes você pode estar dando mole agora. Deus está te dando a oportunidade, talvez você está olhando para essa oportunidade assim, como uma coisa assim, domingo que vem eu volto. Qualquer coisa amanhã eu vou lá naquela igreja lá. A igreja lá que abre na segunda-feira. Entende como é que é? De repente você está aqui diante do seu Fiesta, queimado, com a pintura toda precisando de reforma, e aí você está menosprezando, dando mole igual eu fiz. É o que o texto mostra. Só que os ninivitas pegaram o Fiesta, meu amigo. Os ninivitas, na primeira, 5 palavrinhas Jonas pregou, os ninivitas, de joelho, rosto em terra, porque lá, naquele tempo lá, ou nesses lugares assim, o pessoal já põe o rosto em terra. Já cai de rosto em terra. Se humilha logo de vez. E eles se humilharam, se entregaram e foram salvos. 600 mil pessoas. Talvez seja um momento seu aqui hoje, de você aproveitar a oportunidade de fazer como os ninivitas. Porque Deus não condena o pecador sem antes chamá-lo ao arrependimento. Talvez seja o seu dia. Talvez esteja sendo agora o seu momento de você se entregar a Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não é opção. Jesus não é opção.
Opção da ideia de que tem coisa melhor para você pensar. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. E ninguém vai para o céu sem passar por Ele. Não tem outra forma. Não tem outro caminho. Somente Ele fez isso por mim e por você. Somente Ele se entregou por mim e por você. Somente Ele ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você. Então, só Ele é quem pode salvar o seu coração, a sua alma, do fogo eterno. Então, Deus está te dando mais uma prova de que não vai te condenar sem antes te dar mais uma oportunidade de você entregar a sua vida a Ele. Mas voltando no texto, nós vamos observar que Jonas continua temando com Deus sobre a destruição da cidade. Jonas está temando, ele sobe no morro, um calor terrível. Deus vai lá, manda crescer uma plantinha, e essa plantinha vai por cima de Jonas, faz sombra a ele, né? Deus ainda mostrando compaixão a Jonas, mostrando que tem compaixão por Nínive, mas mesmo assim ele estava ali teimando sobre a destruição da cidade. E é o que muitos pensam. Muitos estão vivendo como Jonas. Muitos estão vivendo achando que o seu modo de vida deve prevalecer sobre o modo de vida que Deus oferece. Talvez você esteja vivendo a mesma coisa que hoje. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu pago minhas contas, a máxima, né? Que todos, né? Eu vou ter um bom lugar, não é possível. Eu pago minhas contas, não dou falcatrua a ninguém, né? Eu não traio minha esposa, não traio meu marido, eu não faço nada de ruim, nunca matei, nunca roubei, né? Eu sou uma pessoa boa. Só que Jesus mostrou para o jovem rico que não existe pessoa boa o suficiente para entrar no reino de Deus por si mesmo. Porque Jesus virou e falou bem assim: por que me chamas bom? Bom é Deus? Conhece os mandamentos? Eu os vivo desde a minha infância. Mas ainda te falta uma coisa. Pega todos os seus bens, vende e dê aos pobres e siga-me. Jesus estava preocupado dele vender os bens dele? Não. Jesus só estava preocupado ao quê? Siga-me. Seguir é entregar a vida a Jesus. Seguir é passar a viver a vida de Deus sobre a sua vida. Seguir a Jesus é você se submeter à vontade dele sobre a sua vida. Porque você sabe o que é bom, mas Ele sabe o que é melhor para você. Então, se entregar a Cristo não é opção. É o único caminho. É a única forma de você ter um bom lugar no céu. Não é assim que a gente diz quando a pessoa morre? Que fulano tem um bom lugar no céu. Não tinha intimidade nenhuma com Deus. Vai ouvir no dia do julgamento, porque Jesus vai ressuscitar ele, vai ressuscitar essa pessoa. Está lá em Mateus 24, 25. Jesus vai ressuscitar essa pessoa e vai dizer para essa pessoa: maldito, eu não te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno. Porque não conhece, não tem intimidade com você. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não te conheço. Você não me seguiu, você não entregou o seu coração para mim. Não te conheço. Fogo eterno. E tem gente que fala que Deus não manda ninguém para o inferno. Quem vai para o inferno é a pessoa própria, né? Mas quem dá a sentença é Ele. Quem dá a sentença é Ele. Então, talvez você esteja vivendo como Jonas, achando que o seu modo de viver deve prevalecer sobre o modo de vida que Deus está oferecendo para você. E o que Deus está oferecendo para você não é bom, é o melhor. Melhor. E não tem nada melhor do que isso. E aí, você observa o texto, você vai, o livro, aí você vai ver os ninivitas, o peixe, o vento, o mar, a planta, o verme, tudo obedeceu a Deus, menos Jonas. Menos Jonas. E hoje eu falei aqui de manhã, para finalizar essa mensagem, que Deus moveu a natureza para que os ninivitas ouvissem a palavra de Deus.
para que Jonas fosse aos ninivitas e pregasse a palavra de Deus. E eu repito, dizendo que Deus hoje moveu a natureza, moveu o universo para que você viesse aqui ouvir esse Jonas pregar. E Deus moveu a natureza, o universo, para que esse Jonas aqui pregasse para você. Ou seja, Jesus te ama. Ele se preocupa com você. Ele está preocupado com a sua alma. Ele sabe que os seus dias estão contados. Ele sabe que você precisa de mais uma oportunidade de se entregar a Ele. E a partir deste momento você vivenciar a vida em abundância que Ele nos promete. Olha só, eu vou ler porque aí você vai ter a comprovação de que é Jesus mesmo que está falando, que não sou eu que estou inventando. Se você pegar aqui João 10, você vai ver aqui João 10. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vida de qualidade, uma vida de qualidade espiritual. Jesus não está prometendo que você vai ficar rico, milionário, próspero. Não, isso é a balela que tem por aí. Isso aí não é evangelho não, isso é a prostituição do evangelho. Jesus te promete vida eterna, e promete saciar 3 coisas da sua vida, 3, Mateus 6, 3 coisas, roupa, as suas roupas, o que você vai beber e o que você vai comer. Essas 3 coisas básicas, ele diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas, essas 3 que eu falei, serão. Ou seja, é isso. Você pode até passar dificuldades, mas você nunca será desamparado. Amém, igreja? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele quer que você desfrute do melhor dessa vida, dessa terra, mas não está falando de riqueza. Está falando que existem coisas superiores à riqueza. E coisas superiores à riqueza é a vida eterna. Salvação. Então, Jonas pregou a palavra, Nínive ouviu, Nínive se converteu. Eis aqui o Jonas, pregando a palavra. E talvez haja aqui alguns ninivitas, que ainda precisam se converter, que ainda precisam se entregar a Jesus. E eu queria dizer para você que você não precisa ter vergonha de se entregar a Jesus, porque Jesus não teve vergonha de se entregar por você. Em público Ele morreu por você. E em público nós temos que confessar a nossa fé. Aqui em Romanos, a palavra de Deus em Romanos 10, está dizendo o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar com a boca, crer com o coração. Você precisa fazer isso, crer com todo o seu coração, mas você precisa confessar com sua boca. Isso é além de religião. Isso é além de placa de igreja. Isso é simplesmente evangelho. Evangelho puro, salvação, que Ele oferece a você.